Pessoal, eu tenho visto nas redes sociais um debate sobre a conveniência de dar palco ou não para maluco. Ou seja, será que é conveniente você denunciar, criticar, apontar os defeitos obsessivamente, retuitando todo mundo, respondendo, criticando esses malucos que têm promovido absurdos na política, por exemplo, né? E eu tenho percebido que esse tipo de estratégia não tem trazido bons resultados. Pelo menos as pessoas lúcidas, né, estão perdendo para os malucos. E aí tem gente que realmente argumenta que, olha, quanto mais você fala do seu inimigo, mais ele se fortalece. O que é que está certo nisso e como resolver esse enigma? Eu não tenho a resposta, evidentemente, mas eu tenho algumas desconfianças, eu tenho algumas referências que me oferecem algumas alternativas que me parecem mais interessantes e talvez mais eficientes, né? E talvez até melhores em termos de saúde mental, para que a gente se sinta bem e passe a atuar nas redes sociais de forma mais saudável, porque eu tenho visto também muita gente adoecendo, triste, deprimido, por conta de tanta confusão nesse período tão tóxico da política. Existe um efeito que se chama efeito da mera exposição. É um efeito psicológico muito conhecido, e um dos autores que descrevem muito bem esse efeito é o Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar. É um livro extremamente importante. A impressão que eu tenho é que ele é mais comprado e mencionado do que verdadeiramente lido. Eu recomendo muito. Ele é um livro exigente, mas ele é extremamente importante. E ele discute esse conceito de uma forma muito inteligente. O efeito da mera exposição, em síntese, explica que quanto mais você expõe alguém, mais essa pessoa evidentemente se torna familiar, e a tendência das pessoas é interpretar o que é familiar com o que é bom. Principalmente em um mundo complexo, fragmentado, com referências que são sucessivas, um mundo frenético, as pessoas se sentem muito confortáveis quando experimentam algo familiar, quando algo está presente no dia a dia. E é por isso que, ao gerar familiaridade, mesmo criticando insistentemente esses políticos que nós sabemos que precisam ser criticados, a gente acaba, por conta do efeito da mera exposição, contribuindo para que eles se tornem familiares, logo sejam vistos como bons diante um mundo caótico. Então, nesse sentido, o efeito da mera exposição, sim, confirma essa hipótese de que quanto mais você fala do inimigo, mais ele se torna familiar e mais se torna popular e tende a granjear atenção e, consequentemente, apoio de muita gente. Além disso, a gente tem percebido como que para muitos inimigos, ser criticado é uma honraria. Ou seja, tem gente que diz mesmo, olha, se meu inimigo está me criticando é porque eu estou no caminho certo. Então, uma forma de você honrar o seu inimigo é falar dele o tempo todo. Você está prestando um culto a ele, mesmo que aparentemente você esteja querendo criticá-lo, querendo desqualificá-lo. Mas ao pensar nele obsessivamente, você está realmente prestando essa homenagem. Eu aprendi que quando você realmente despreza alguém, você esquece essa pessoa. Ela simplesmente é eliminada da sua imaginação. Ou seja, você não deseja nem bem nem mal, você está simplesmente esquecendo que essa pessoa existe e, por outro lado, você está fortalecendo, ao falar das pessoas que você entende que são importantes, você está fortalecendo essas pessoas. Ou seja, a solução possível, portanto, para pensarmos em combater um inimigo absolutamente estranho, deplorável, repulsivo, como isso que nós estamos vendo nesse momento,
Uma das formas que me parecem inteligentes para a gente realmente fazer isso de forma efetiva é, em vez de ficar obsessivamente criticando o inimigo, que tal se nós começarmos a falar mais insistentemente sobre os nossos afetos, em vez de ficar insistindo nos desafetos? Ou seja, em vez de ficar o tempo todo falando o nome do adversário, que tal começarmos a mais insistentemente falarmos das pessoas e das ideias, dos conceitos, dos valores que nós acreditamos que são importantes? Falar mais dessas pessoas, aumentando a exposição, aumentando a familiaridade, de modo a combater o inimigo de uma maneira diferente. Não há nada pior para o inimigo do que ver o seu adversário feliz, de ver o seu adversário aparecendo, sendo influente. Talvez as duas coisas mais terríveis para qualquer figura política seja o ostracismo, ou seja, quando ela fala, ninguém ouve, as barbaridades que ela diz não ressoam, e por outro lado, quando ela vê o seu adversário conquistando sucesso, sendo bem visto, sendo discutido, gerando engajamento, fazendo com que as suas ideias circulem mais amplamente, e outro, mesmo com críticas. Tem um livro do Robert Greene, chama As 48 Leis do Poder. Eu demorei uns 10 anos para ter coragem de ler esse livro, porque já tinham me falado, olha, ele é um livro bem inescrupuloso. No entanto, eu não podia deixar de ler esse livro, porque eu sei que muitos desses políticos que eu considero inescrupulosos têm esse livro como livro de cabeceira, e eles mencionam esse livro. Basicamente, são 48 dicas, 48 instruções, 48 lições, supostamente tiradas da história. São tiradas da história, né? Mas que supostamente que carregam uma sabedoria, mas que indicam diversos expedientes, assim, absolutamente avassaladores, e esse é o termo, sem nenhum escrúpulo, para poder conquistar poder, basicamente. É uma longa história, depois talvez eu faça um vídeo para falar sobre alguns dos capítulos desse livro. Mas um dos capítulos desse livro se chama precisamente Chame a Atenção a Qualquer Custo. E ele deixa claro que a qualidade da atenção importa pouco. Ele diz que é importante fazer escândalo, que tanto faz se você é detestado ou é amado desde que você apareça. Então, a gente sabe perfeitamente bem que há políticos que dominam essa técnica, seja intuitivamente, seja seguindo os passos desse livro, com muita desenvoltura. Eles sabem disso. Eles sabem que provocar as pessoas, fazer um burburinho, é extremamente positivo para a sua imagem, mesmo que para isso metade das pessoas o odeiem. E não só políticos, como artistas também. É muito melhor ser amado pela metade e odiado pela metade do que ser esquecido, do que cair no ostracismo. E se a única forma, ou se a forma mais eficiente para ser amado pela metade é você ser odiado pela outra primeiro, eles fazem isso sem nenhum problema. Então, esse é o ponto deste vídeo. Eu estou muito desconfiado que essa estratégia de querer ficar dando palco para maluco, criticando obsessivamente, insistentemente, denunciando, mas, por outro lado, falando o tempo todo do adversário, pode ser uma estratégia contraproducente, que pelo menos até agora nós temos visto que não está funcionando. E, ao contrário, se nós decidirmos promover as ideias que são importantes para a humanidade, se a gente promover as pessoas que têm trazido contribuições que podem ser decisivas para o nosso processo de humanização, para a inteligência, para a criatividade, me parece que isso pode ser muito mais interessante. E eu desconfio muito também que as pessoas que estão, por algum motivo, encantadas por esses discursos horrorosos que nós temos visto por aí, não vão ser convencidas se nós continuarmos humilhando, estigmatizando, brigando contra elas.
Mas, por outro lado, se nós continuarmos, ou melhor, se nós começarmos a promover de forma mais intensa as ideias que são importantes, no mínimo, ao fazer com que essas ideias e essas pessoas circulem mais nas redes sociais, a gente vai aproveitar o efeito da mera exposição ao nosso favor e promover ideias e pessoas que são importantes, que são interessantes, que têm contribuído para valer, e no mínimo a gente vai fazer com que essas ideias conquistem mais familiaridade e, quem sabe, passem a convencer essas pessoas não pela força, mas pela própria ideia. Ou seja, as pessoas não vão ser convencidas na marra, mas se elas se familiarizarem mais com essas ideias, tem mais chances de elas mesmas perceberem que são ideias mais importantes, que são valores mais fundamentais e que são pessoas que, essas sim, valem a pena a nossa companhia. E eu vejo sinceramente que, ao nos alimentarmos periodicamente de tanto lixo, de tantas coisas repulsivas, isso não tem feito bem para a gente. E o contrário, eu acho que tem tudo para fazer bem. Ou seja, nos alimentarmos, compartilharmos, lermos mais ideias e pessoas que realmente estão contribuindo com o mundo e pelo antagonismo natural, ou seja, por serem precisamente o inverso dessa lógica tóxica que temos visto, não tenho dúvidas de que elas vão contribuir com a nossa saúde mental e com um ecossistema mais criativo, mais produtivo e mais interessante. Eu estou desconfiado, não tenho nenhuma certeza de que essa é a melhor estratégia, mas eu acho que vale a pena tentar. É isso, que bom que você ficou até o fim dessa reflexão, desse improviso, né? Desse momento de reflexão mesmo sobre as questões que dizem respeito às redes sociais. Se você gosta do canal, você deve se inscrever, curta o vídeo, mande esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam, que merecem esse carinho, esse cuidado com a nossa saúde mental em relação a tanta coisa que a gente vê na internet. E não se esqueça de comentar também, esse debate precisa continuar porque eu vejo que ele é muito importante.